18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos novamente, mais uma vez começando mais uma edição do programa 18 horas para você nesta terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Cid Soares, Ari Guedes na técnica, Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Saudações aí à equipe de jornalistas que produz o 18 horas e também a equipe da Mix FM que apoia, né, ali na retranca do programa, dando uma força. Nós vamos juntos com você, hein? Até às 7 da noite. Terça-feira, você já tá naquele clima já de virada, já preparou a sua ceia ou ainda tá Tô preparado, tô com um grito de Jumanji aqui pra meia-noite. E todo mundo sai do jogo ao mesmo tempo. Tá certo, boa noite, Cid, tudo bem? Boa noite, tudo certo? Queria começar o programa de hoje aqui mandando um abraço pra Nathalie. Força, Nathalie. Grande Tamo Nathalie. junto, viu? E toda a sua família, um beijo grande. Beijo, Nathalie. 6 horas e 1 minuto em Manaus, juntos mais uma vez. Vamos até às 7 com o 18 horas, a notícia e a informação para você aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E o Amazonas voltou a ocupar a mídia nacional com cenas do colapso na saúde pública. Segunda onda da pandemia de Covid-19 também já superlota a rede de saúde particular. 7 dos 11 hospitais da cidade não têm mais leitos disponíveis para atender a crescente demanda por internações. Infelizmente a história se repetindo, né? Hospitais superlotados, falta de leitos, pacientes morrendo nos corredores dos hospitais, filas nas portas dos cemitérios, profissionais de saúde sobrecarregados, falta de medicamento, implantação de tendas para triagem nos estacionamentos das unidades de saúde. Tá repetindo filmes, só. Sim. Tudo igualzinho como ocorreu aí no pico da primeira onda em maio e abril deste ano. São cenas realmente chocantes que são mostradas em destaque em nível nacional pelas principais emissoras de TV e sites de notícias. É mais uma vez o governo do Amazonas mostrando sua incompetência para gerir crises na área da saúde. Crise essa potencializada pelo descaso de parte da população, também a população que se recusa a usar máscaras, promover o distanciamento social e evitar aglomerações. Meu irmão, se não tem direcionamento, o povo se perde também no meio do caminho. Enfim. E nunca mais. Orientação, né? Importante. Nunca se viu um negócio desse. Olha, Carlão, tem que lembrar também que essa situação de colapso do sistema de saúde foi prevista há pelo menos 2 meses por infectologistas. O pesquisador Gerson Orellana é um exemplo, falou aqui mesmo no 18 horas. Várias vezes. Várias vezes, não foi uma só não, foram várias mesmo. Ele falou que Manaus já estava vivendo a segunda onda e que o governo não estava fazendo sua parte para evitar um novo colapso na saúde pública. E o número de internações por Covid-19 ou suspeita da doença em Manaus ultrapassa número de leitos disponíveis para coronavírus aqui no estado. De domingo para segunda-feira tivemos novo recorde com 123 pessoas internadas. Hoje são mais de 900 internações, enquanto o número oficial de leitos é de apenas 832. Sem leitos, ontem paciente foi reanimado no chão do Hospital 28 de Agosto. Infelizmente não resistiu. O governo corre contra o tempo para abrir novas vagas. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. Cada dia o Amazonas revive os horrores do pico da primeira onda de Covid-19 ocorrida entre abril e maio. Ontem, o número de pessoas internadas por Covid-19 ou suspeita da doença chegou a 915, 83 pessoas a mais que a capacidade de leitos clínicos e de UTI destinados a atender pacientes graves com coronavírus, que é de 832. O problema é que cada paciente que chega à internação por agravamento da doença fica em média de 3 a 4 semanas. Ou seja, entre 21 a 30 dias. E nesse tempo, outras pessoas precisaram de leitos. De domingo para ontem, o número de internações bateu novo recorde no Amazonas. 123 pessoas foram internadas por complicações da Covid. Sem ter mais onde colocar tanta gente, o governo do estado corre contra o tempo para abrir novos leitos para a Covid no Amazonas. Ontem, circulou nas redes sociais a imagem de um homem sendo reanimado no chão do Hospital 28
28 de agosto. Ele não aguentou e morreu de insuficiência respiratória. Para se ter uma ideia da gravidade de leitos, se por dia 1.000 pessoas forem contaminadas e 1% delas agravarem, os hospitais vão precisar disponibilizar 10 novos leitos por dia para atender a essas pessoas, o que é impossível. Sem leitos adequados, os pacientes de Covid estão lotando SPAs, como no Morro da Liberdade e da Redenção, onde, segundo denúncias, não tem enfermeiros, nem laboratórios, raio-x ou mesmo remédios. O governo começou a ampliar o Hospital Platão Araújo para fazer um anexo somente para a Covid-19. Mas familiares dos internos denunciaram nas redes sociais que as obras estavam sendo feitas com pacientes dentro da sala. Gente, olha a situação aqui do Platão Araújo. Pessoal internado, eles em obra, só poeira dentro do leito. Meu esposo aqui, renal crônico, diabético, tem problema no coração, com falta de ar. E esse senhor aqui, olha a situação desse senhor aqui, gente. Me ajude a divulgar esse vídeo, entendeu? Não pode acontecer isso. Olha essa situação, eles trabalhando. Procurei a enfermeira e a enfermeira falou que tem que trabalhar assim mesmo. Eles têm que ficar aqui dentro do quarto. De acordo com o governo do estado, os pacientes foram removidos para outros espaços e estavam na sala para atendimento emergencial. A obra no Platão faz parte da 4ª fase do plano de enfrentamento à Covid, onde mais da metade dos hospitais do estado está sendo destinada a pacientes com a doença. No Platão vão ser 53 leitos clínicos e 11 de UTI para a Covid. De acordo com a secretária executiva de atenção à urgência e emergência, Mônica Mello, o atendimento no Platão Araújo agora é híbrido e os pacientes sem gravidade vão ser designados aos SPAs. Vai trabalhar de forma híbrida, atendendo o paciente Covid, suspeito ou confirmado, e o paciente não Covid. Nós já sentamos com os 3 SPAs do Distrito Norte, que é o Eliameme, a UPA José Rodrigues, e com o Danilo Correia, informando-os que o paciente azul, classificado como azul e verde, não sintomático respiratório, será referenciado para as 3 unidades. Nós vamos fornecer o endereço direitinho no folheto para o paciente, ele vai ser classificado e a partir da classificação ele será referenciado. Odinei Araújo para o 18 horas. E olha, são essas cenas mostradas pela repórter Odinei Araújo que estão viralizando nas redes sociais e tendo destaque na mídia nacional. Mas não é só isso não, o descaso é geral. A produção do 18 horas vem recebendo diversas denúncias de familiares de pacientes relatando a falta de medicamentos essenciais no tratamento da Covid-19, como o fentanil, o midazolam e o propofol. Se disso só demonstra, só evidencia que a Secretaria de Saúde não se preparou de forma alguma para essa segunda onda. E aí o colapso no sistema é inevitável. A consequência são vidas que se perdem e que poderiam sim ter sido salvas caso o governo garantisse à população um atendimento digno e também se as pessoas, é claro, se as pessoas adotassem as medidas de prevenção. Falta de informação com certeza não foi. Todo mundo sabe perfeitamente o que deve ser feito, mas muitos ainda, estão se fazendo de desentendido. E isso está causando o quê? A superlotação nos hospitais com o caso de Covid-19. Pois é, para fazer frente ao aumento da procura por internações nos hospitais, o governo do Amazonas voltou a instalar tendas de triagem em frente às principais unidades de saúde e prontos socorros aqui de Manaus para auxiliar no atendimento de pacientes com Covid. E as tendas usadas no pico da primeira onda da pandemia do coronavírus no Amazonas vão identificar pacientes com sintomas do vírus para tentar conter a contaminação de pacientes não Covid. Odinei Araújo tem os detalhes. As tendas utilizadas no pico da primeira onda da pandemia para melhorar o fluxo de atendimento de pacientes com sintomas respiratórios voltam a funcionar nos hospitais e prontos socorros 28 de agosto e Platão Araújo a partir dessa semana. A estratégia, considerada bem-sucedida entre os meses de abril e maio, faz parte da antecipação para futuras necessidades caso as coisas piorem. A ideia das tendas externas é fazer triagem de pacientes a serem atendidos, até mesmo para evitar a propagação do vírus
e a infecção de pacientes não Covid. Em cada tenda vai ficar uma equipe formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo e outros profissionais de acolhimento. A equipe vai atuar na porta de entrada dos hospitais, inclusive para atender familiares em busca de informação e no pós-óbito dos pacientes internados. A montagem das tendas, as imagens das unidades de saúde do Amazonas novamente superlotadas, a corrida desesperada do governo para abrir novos leitos e o aumento do número de mortes por Covid-19 tem sido destaque na imprensa nacional. Desde a semana passada, a imprensa de todo o país destaca que o primeiro estado a colapsar na saúde durante o primeiro pico da doença corre risco de novamente entrar em falência. O trabalho nas tendas vai ser feito em parceria com profissionais da Sejusc, Unidade Gestora de Projetos Especiais, Secretaria Municipal de Saúde e Fundação de Vigilância em Saúde. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, faz um apelo para que a população colabore com a rede hospitalar. Nós estamos identificando o aumento de casos e principalmente aumento de internações. Esse é um trabalho que nós estamos preparando a rede para esse aumento de casos, né? E a gente pede à população que colabore, né? Que a população possa se recolher, possa evitar as aglomerações, trabalhar mais ainda os protocolos de distanciamento, né? A higienização das mãos, principalmente, e ajudar a população, ajudar toda a sociedade nesse combate ao Covid. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o número de mortes em casa voltou a crescer em Manaus, revelando mais uma vez o caos na saúde do Amazonas. O mês de dezembro já contabiliza mais de 170 mortes de pessoas em casa. Bom, e apenas em um único dia, 14 óbitos em domicílios foram registrados. E epidemiologista alerta que janeiro pode ser aí o mês de pico no número de mortes por Covid-19 durante a segunda onda da doença aqui no estado. Os detalhes vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Segundo a Prefeitura de Manaus, 52 enterros foram feitos nos cemitérios da capital apenas na segunda-feira. Entre as mortes, 9 tiveram como causa o coronavírus. Entre as outras causas estão síndrome respiratória aguda grave, parada respiratória e parada cardiorrespiratória. O que voltou a chamar a atenção é que houve aumento no número de pessoas morrendo dentro de casa. Só nesta segunda-feira, 14 óbitos em domicílios foram registrados. De 1º de dezembro até ontem, já são 177 óbitos em domicílios, conforme os dados do boletim funerário do município. Segundo a Prefeitura de Manaus, a média de enterros aumentou desde setembro, saltou de 30 para 40 sepultamentos diários. Em um estudo recente sobre o excesso de mortes durante a pandemia, mostrou que Manaus se destaca com 96% de excesso de mortalidade em domicílios, seguida de Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante a primeira onda do novo coronavírus, Manaus viveu cenas que chocaram o mundo entre abril e maio, quando a cidade passou pelo pico da pandemia, com enterros coletivos e pessoas morrendo em casa por falta de vagas nos hospitais. O epidemiologista Jessen Orellana alerta que janeiro pode ser o mês de pico no número de mortes por Covid-19 durante a segunda onda da doença aqui no estado. Sem dúvida nenhuma, esses eventos do mês de dezembro, eles contribuíram, né, para esse perfil drástico, né, letal que nós estamos vendo em Manaus agora e que vai se agravar em termos de mortalidade, né, agora no mês de janeiro. Nós provavelmente vamos ter um número de mortos bem maior em janeiro do que em dezembro e provavelmente do que os outros meses da segunda onda, né, que são os meses de setembro, outubro, setembro e agosto, né? Então o cenário é bem desfavorável, né? E infelizmente irreversível. O Amazonas, e especialmente Manaus, vive um novo aumento dos casos do novo coronavírus. Segundo o governo, dos 11 hospitais particulares da capital, 7 estão com 100% dos leitos destinados para tratamento da doença ocupados. Já os hospitais públicos estão com mais de 90% da taxa de ocupação. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E com colapso instalado na saúde do Amazonas, o governo do estado cancelou férias de trabalhadores do setor. E com a carga dobrada e exaustos, os trabalhadores pedem contratação de reforço para atender a população nesta segunda onda de Covid-19. Vamos conferir os detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Uma portaria publicada ontem pela Secretaria de Saúde do Estado suspendeu as férias de todos os trabalhadores do setor nesse mês de dezembro. A decisão é devido à superlotação nas unidades de saúde por causa da alta nas internações por Covid-19. A presidente do Sindsaúde, sindicato que representa os servidores da saúde no Amazonas, Cleidinir Francisca do Socorro, diz que a decisão pegou de surpresa os trabalhadores. Os servidores públicos, eles estão sobrecarregados com esse número altíssimo de pandemia. Eles estão trabalhando com carga dobradas. O mais triste é que não estão tendo reconhecimento por parte do governo do estado. A Secretaria de Saúde colocou uma portaria suspendendo férias, licença especial, tudo que é de direito da classe trabalhadora. E aí, quem é que vai pagar esse prejuízo dos trabalhadores que têm o seu direito de tirar férias, se programa o ano todo? Já o Sindpriv, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, afirma que tem enfermeiro cuidando de até 4 pessoas na UTI, enquanto que o recomendado é apenas 2. Nos leitos clínicos, a situação é pior. Já teve profissional que teve de cuidar de até 15 pacientes sozinho por causa da escassez de mão de obra ante o crescimento dos casos de Covid-19 no Amazonas. A presidente do Sindpriv, Graciete Mouzinho, diz que além de aumentar leitos, o governo deve também contratar mais profissionais para ajudar nesse novo pico da doença. Há um déficit muito grande de profissionais da saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Então, o que o governo deveria fazer, além de abrir mais leitos em vários hospitais, é contratar mais profissionais, para que essa subcarga venha eliminar, acabar. Porque o nosso trabalhador, eles estão estressados, estão cansados. No último dia 18, o governo do estado fez a 7ª convocação de 44 técnicos de enfermagem aprovados no processo seletivo para o enfrentamento da Covid. A seleção foi feita em abril, mas as entidades de saúde reforçam que a mão de obra deve acompanhar a abertura de novos leitos para evitar a sobrecarga. Na semana passada, a Secretaria de Saúde do estado emitiu uma nota informando que faltar aos plantões nesse período de festas de fim de ano vai ser considerada falta grave. A punição inclui suspensão de até 90 dias e perda de todos os direitos durante esse período. O governo diz que a prática é comum porque nesse período os serviços dobram e em meio à pandemia deve ser mais intenso. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Agora 6 horas e 17 minutos. Olha, quem depende do serviço público de saúde tem enfrentado aí ainda mais dificuldades nos hospitais aqui de Manaus. Falta exame e até água para pacientes internados no Spa Galileia, segundo familiares. Os detalhes com Júlia Gomes. No último domingo, dia 27, a família do Carlos Júnior, de 24 anos, o trouxe para o serviço de pronto atendimento Eliamime Madi, mais conhecido como SPA Galileia, localizado na zona norte de Manaus, depois que ele passou mal e chegou a desmaiar. Segundo o Carlos Kleber, o filho recebeu o diagnóstico de Covid-19, mas ainda aguarda transferência para um outro hospital para fazer uma tomografia. O sentimento dele é de preocupação diante da situação enfrentada pelo filho. O meu filho está internado no SPA do Galileia, com todos os sintomas de Covid, inclusive chegou até a desmaiar. E há 2 dias que ele está no hospital, no SPA do Galileia, aguardando uma transferência para fazer uma tomografia, porque lá não faz tomografia. E a gente está apreensivo porque a gente não estão conseguindo essa transferência para ele, nem no Delfina, nem no Platão, nem em um outro hospital, para ele fazer uma tomografia. E a gente percebe hoje, ainda há pouco eu tive lá no SPA, ele continua numa maca com ele, mais 10 pessoas mais ou menos ao lado dele, todos com Covid. Aí a gente está nessa situação e eu peço ajuda, quero denunciar esse descaso do governo e a falta de informação, porque as pessoas na verdade estão mentindo pra gente, dizendo que já estão conseguindo, que já está sendo medicado, que já vai ser transferido, e já faz 2 dias que isso vem ocorrendo e não sai do lugar, entendeu? E a gente fica muito, muito, muito preocupado.
Em um áudio gravado pelo próprio Carlos Júnior, ele relata a situação na unidade. Eu estou internado há alguns dias, esperando transferência. Não consigo nem fazer exame, porque não tem exame disponível. Mas a minha dificuldade aqui até mesmo de ficar sem água. Meu padrasto tem que trazer água de casa para mim. A coisa tá difícil aqui no hospital lotado. E tem sido muito difícil aqui. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado e, de acordo com a própria diretora do SPA Galileia, Lúcia Ramos, o paciente não necessita de transferência para outra unidade de saúde, pois apresenta quadro clínico estável e não faz uso de oxigênio. Ainda de acordo com a diretora do SPA Galileia, a denúncia de falta de água no local não procede. A Secretaria de Estado de Saúde destaca que todos os esforços estão sendo feitos para garantir atendimento à população. Júlia Gomes para o 18 horas. Faltar água para o paciente é demais, hein? É desumano. E não era para nós estarmos passando por essa situação. Isso é o retrato do sistema que está falido. Um sistema de saúde que está batendo aí todos os meses aí problemas e mais problemas. E o governo está bem, o governo está batendo todos os recordes de arrecadação. Como sempre, a gente diz aqui no 18 horas há muito tempo, não falta dinheiro, falta gestão e, acima de tudo, vergonha na cara dos administradores que não conseguem fazer o mínimo num hospital. Eu me admiro desse pessoal do hospital dizer que não, é mentira, estão inventando, não faltou água. Quer dizer, o cara está morrendo lá, sabe o que está passando e é mentira? Enquanto isso, falta água realmente para os pacientes no SPA. Falem a verdade. Os servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ganham um presentão esta semana, por falar nisso, né? O valor do vale remédio deles, a que eles têm direito por lei, simplesmente dobrou, passando de R$600 para R$1.200. Aí a justificativa para dobrar o valor do benefício exclusivo dos servidores do tribunal é a segunda onda da pandemia. Segundo publicação da portaria no Diário Oficial do Tribunal, os servidores estão comprando mais remédios por conta do vírus, que faz milhões de vítimas em todo o mundo. Olha, a portaria assinada pelo presidente do tribunal, o desembargador Aristóteles Turi. Além do vale remédio, os servidores contam também com o valor para compra e medicamentos que controlam doenças crônicas, também atualizado. De R$1.200 passou aí para R$1.400. Que tal? Metade do valor é custeado pelo tribunal e a outra metade pelos próprios servidores, segundo a publicação da portaria feita no último dia 17 de dezembro. Olha, são essas mordomias aí que tornam o Brasil um país realmente desigual, injusto e de privilégios injustificáveis. Vale aqui destacar que o Tribunal Regional Eleitoral é bancado com o dinheiro do contribuinte. Não goza desses privilégios, né? Então, esse benefício é bancado por mim, por você, enfim, por todos nós que pagamos impostos e, se quisermos comprar remédios, temos que tirar do próprio bolso. E o próprio tribunal que permitiu as aglomerações durante a campanha eleitoral, comícios, carreatas, reuniões em plena pandemia. Festa da Vitória. Sim. Agora está presenteando aí os seus servidores com um aumento de 100% no Vale Remédio, que cá para nós, né? Não deveria nem existir. Que nem você falou, Cid Soares, nós temos que pagar do próprio bolso. Sim. Qual é o privilégio? É a chamada farra com o dinheiro público, enquanto o cidadão comum, nós não temos, né, o direito aí a um atendimento médico hospitalar digno e muitas vezes nem medicamentos, nem água para controlar a dor e a febre. Bom, mais um absurdo aí do nosso Brasil varonil. A assessoria do tribunal diz que o benefício é legal. Eu não tenho dúvida disso, claro que é legal, né? Só que é imoral. Legal. Consta em lei. Mas, como você acaba de falar, é totalmente imoral num país de tantos contrastes como é o nosso Brasil varonil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, você está no melhor Mix do Brasil, são 6 horas e 24 minutos em Manaus. Você confere aí o 18 horas até as 7 da noite. Lembrando para você manter aí o distanciamento social nesse momento de, pandemia total. Aí temos que ficar o mais distantes possíveis aí, entre as pessoas, Cid Soares, para amenizar essa contaminação. Pois é, quanto a distância, o distanciamento social, ele é
muito necessário nesse momento, principalmente nesse momento de festas, né? Vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. A primeira música, nós vamos aí conferir uma parceria de peso com as cantoras Cardi B e Megan Thee Stallion no single WAP. A faixa foi um total aí do hit, né, do rap, mostrando aí as duas rappers mandando ver nas rimas. E uma curiosidade, né, Carlão? Nesse ano de 2020, exatamente por causa da letra, né? A música com a letra mais buscada no Google foi exatamente essa que a gente vai ouvir agora com Cardi B, Megan Thee Stallion, WAP, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. 6h28, você no Melhor Mix do Brasil. Abrimos assim a playlist do 18 horas de hoje. Cardi B e Megan Thee Stallion, na música WAP 100,7 no Melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos saber aí se a noite de hoje, hein, será chuvosa, né? Ou, né, se vai estar bacana, um clima mais tranquilo pra nós aí, né? Quem traz a previsão do tempo para esta noite de terça-feira, 29 de dezembro do ano 2020, que insiste, inclusive, em não terminar, mas já tá terminando, né? Já estamos aí finalizando o ano de 2020. Previsão do tempo com Ciri Soares. Previsão do tempo. Como você falou, né? Temos uma noite aí com chuva a qualquer hora e as temperaturas vão ficar bem mais amenas, né? Vai ficar, aliás, dos 24 graus, boa, a mínima registrada para hoje. A umidade relativa do ar ainda atingirá a máxima de 92%. Agora são 6h29, boa noite. Mix. Olha, o estado do Amazonas não buscou uma alternativa de vacina para a população, além daquela ainda a ser disponibilizada pelo governo federal. Mas não é só a vacina que a gestão de Wilson Lima espera ser fornecida pela União. Até agora, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas soube, por meio de um documento oficial, que não existe qualquer planejamento do Estado para entregar a vacina aos amazonenses. Essa omissão vai resultar em denúncia no Ministério Público Estadual. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A Defensoria do Estado do Amazonas verificou que o governo do Amazonas não tem nenhum plano de vacinação contra a Covid-19. E como o governador do estado, Wilson Lima, anunciou, o Amazonas espera que o governo federal avance com o Programa Nacional de Imunização, para enfim tomar alguma atitude por aqui. Mesmo com a decisão de não buscar uma alternativa de vacina, independentemente da que vai ser fornecida pela União, como fizeram os estados de São Paulo, Pará, Rio Grande do Sul e outros, a Defensoria acredita que o governo do Amazonas poderia trabalhar para viabilizar a entrega da vacina oferecida pelo governo federal, como explica o defensor público Rafael Barbosa. Algumas ações o estado do Amazonas já poderia estar iniciando, né? Por exemplo, o cadastramento de eventuais vacinadores, a definição de grupos prioritários, considerando as peculiaridades do nosso estado, a aquisição de insumos, de seringas, de agulhas e também de eventuais câmeras frias que serão importantes para fazer o deslocamento dessa vacina até as comunidades mais distantes. E pesquisando, estudando, nós entendemos que o prazo de 30 dias era um prazo razoável para que o Estado pudesse apresentar esse plano para a sociedade. Às 18 horas, o governo voltou a dizer, por meio da assessoria de comunicação, que o Amazonas dependerá do Programa Nacional de Imunização. E informou também que o Estado agora trabalha para ampliar a oferta de assistência à saúde, o que é feito no plano de contingência adotado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Conforme a assessoria de comunicação da Defensoria Pública, a Fundação de Vigilância em Saúde apresentou um documento no último dia 18, respondendo às perguntas do órgão público. Agora, o que se sabe é que não existe nenhuma estratégia para o plano de vacinação do Estado até esse momento. Diante dessa informação, a Defensoria enviou um ofício à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, ao Ministério Público do Amazonas, à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ao projeto Atlas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Amazonas, para que, em colaboração, exerçam a fiscalização da elaboração e divulgação do plano. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Bom, e diante da falta de informação oficial, o colegiado do Tribunal de Contas do Amazonas se reuniu hoje de manhã com o governador Wilson Lima, com o secretário de Saúde Marcelo Campelo e com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária Rosemary Pinto, para saber sobre o planejamento de vacinação e ainda sobre as medidas que estão sendo tomadas aí para o combate ao coronavírus aqui no estado. Bom, além do presidente do TCE, conselheiro Mário de Mello, e do ouvidor-geral do Tribunal, Érico Desterro, participaram do encontro a relatora das contas da Secretaria de Estado da Saúde, que é a conselheira Yara Lins dos Santos, e também o procurador-geral de contas, o João Barroso. E aos conselheiros, o governador Wilson Lima explicou o planejamento que está sendo executado aqui no estado e antecipou que os insumos, agulhas e ampolas para uma futura vacinação no estado do Amazonas já estão sendo adquiridos e que o Amazonas está alinhado com o governo federal para obtenção imediata da vacina até o final de janeiro. E segundo o governador, caso o governo federal não avance nas tratativas para a obtenção das vacinas, o estado irá comprar o imunizante, uma vez que há recursos, cerca de 150 milhões de reais reservados para esse fim. Trocando em miúdos, não teremos acesso à vacina antes de fevereiro. É isso que indica a postura do governo do Amazonas. E até lá, só resta a população se prevenir com o uso de máscara, fazer higienização pessoal com água e sabão ou álcool em gel, evitar aglomerações, manter distanciamento social e rezar muito. Você está ouvindo 18 horas. Olha, depois aí da repercussão extremamente negativa, e se antecipando a decisão da justiça, o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, decidiu cancelar a festa de Réveillon da cidade e a marcha para Jesus. Anderson Souza fez uma live, inclusive na manhã de hoje, e explicou por qual razão mudou de ideia e agora o município vizinho vai sim obedecer ao decreto estadual que proíbe os eventos. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. E contra tudo e todos, o município de Rio Preto da Eva tentou realizar um Réveillon com direito à atração nacional em plena alta da pandemia do novo coronavírus. A justificativa do prefeito Anderson Souza para ignorar o decreto estadual que proibia os eventos foi que, segundo ele, a cidade tem estrutura para receber os doentes porque tem 20 leitos de CM-UTI e 100% dos medicamentos da farmácia pública abastecida. Esse era o discurso até ontem. Hoje, o prefeito falou em uma live transmitida pelas redes sociais dele que em Rio Preto da Eva não vai ter festa de Ano Novo. Nós sabemos que cada município vive a sua realidade e nós já apresentamos a nossa defesa nas últimas 24 horas, até antes. Ontem mesmo já apresentamos todo o motivo que nos levava a fazer o evento e poderíamos até continuar realizando o evento. Mas entendemos que Manaus, em função de não estar tendo evento, não está tendo uma série de atividades no comércio, inclusive, vão vir para Rio Preto e poderá justamente contaminar e haver uma contaminação em massa. O Ministério Público do Amazonas entrou com uma ação civil pública no último domingo para tentar impedir o município de Rio Preto da Eva de desobedecer ao decreto estadual, assinado pelo governador Wilson Lima, e segundo o qual os eventos estão proibidos em todo o estado. Mas agora, como anunciado, o prefeito de Rio Preto da Eva cancelou a festa de Réveillon da cidade, que recebeu o patrocínio do município, mas também do estado do Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, é simples assim, né, Cid Soares? Nada de festas nas ruas, casas, praças e clubes. Quem for passar a virada do ano no município de Parintins, distantes 369 quilômetros de Manaus, vai ter que se adequar ao toque de recolher imposto pela Prefeitura do município e pela Defensoria Pública do Estado do Polo do Baixo Amazonas. Essa medida aí que determina o recolhimento da população no período de 0 horas 5 da manhã até o dia 5 de janeiro de 2021 é exatamente para evitar festas e encontros que coloquem as pessoas em risco, podendo aumentar o número de casos de Covid-19 na cidade mais festiva do interior aqui do Amazonas. A recomendação assinada pela defensora Gabriela Gonçalves e pelo defensor Gustavo Cardoso leva em consideração o crescimento no quantitativo de contaminações diárias e também internações de pacientes com Covid-19. Parintins já confirmou 7.213 casos e 122 mortes por conta da Covid-19. É uma medida acertada, ainda mais numa cidade em que
não há leitos de UTI e que é culturalmente festiva, em que famílias e amigos se reúnem para comemorar a passagem de ano. Maués também adotou medidas restritivas. A contar de hoje até o dia 12 de janeiro, fica suspenso o funcionamento de casas de show, bares e flutuantes no município de Maués, assim como fica valendo a proibição de eventos comemorativos de Réveillon. Entrevista do dia. Bom, hoje a nossa entrevistada é a enfermeira Graciete Mouzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Privatizados da Saúde do Amazonas. Boa noite, enfermeira. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite a todos aí da Rádio Mix. Boa noite. Bom, estão aí, como é que está a rotina dentro dos hospitais hoje aqui em Manaus? Essas imagens que circulam mostrando superlotação, pacientes sendo reanimados no chão e, claro, vindo a falecer, inclusive, refletem a realidade hoje dos nossos principais hospitais? Sim. Refletem sim, isso está acontecendo. Os hospitais estão superlotados, nossos profissionais exaustos, né? Porque muitos estão também de licença, estão com Covid. Está uma loucura dentro dos hospitais. Ok, né? Esse período aí entre a primeira onda e a segunda onda, teve um espaço aí que dava para ser feito muita coisa. O que o governo fez, de fato, de concreto, que realmente possa amenizar isso, ou não fez nada? Olha, no meu ponto de vista, ele não fez nada. Porque, veja bem, não abasteceu os hospitais com os EPIs adequados. Esses profissionais não têm os EPIs. Está faltando luvas no SPA da Alvorada. Está faltando no Danilo Correia. Lá no Platão Araújo, os meninos também estão sem os EPIs. Assim como no 28 de agosto também eles relatam que não tem. Então, não foi feito nada. Infelizmente, não foi abastecido os hospitais como deveria ter sido. É complicado. Teve tempo para fazer isso, mas não fizeram. Tá, agora a gente vai falar aqui uma coisa que eu... Como é que vocês estão se virando com isso? Como é que fica a situação de vocês? Está crítica, os trabalhadores estão apavorados, teve médico que teve que suspender o atendimento porque como não tem luvas e eles estão trabalhando com as máscaras cirúrgicas e esses pacientes com Covid, já ajudando esse profissional parou um atendimento, eles não atenderam no SPA. Eu fiquei sabendo através do trabalhador que ligaram apavorados. Tendo que esses trabalhadores, que a gente observa, que estão largados, né? Muitos estão entrando de licença, eles estão ficando com 10 pacientes, com 15 pacientes, e no Platão Araújo ontem estava uma loucura, o atendimento, porque abriram as salas, né, para atendimento de Covid, 2 técnicos com enfermeiro numa reanimação também, muitos pacientes, eles estão falando que eles estão assim, num campo de batalha, onde não tem o material que eles precisariam usar, as armaduras dele. Bom, então os profissionais... Pode continuar. Então, assim, é muito triste de ouvir o trabalhador falar isso e dizer estou com medo, eu estou pensando em me retirar, pedir exoneração, eu não aguento mais. O que eu estou ouvindo, os relatos de vários profissionais da saúde, e muitos deles ainda são assediados, porque eu estou mandando você ir e você vai ter que ficar com tantos pacientes, como está acontecendo também no pronto-socorro da Zona Oeste, ali o Joãozinho, né, que é o João de atendimento de criança, né, o pronto-socorro da criança. Lá eles estão sendo assediados direto, porque eles querem se negar pela quantidade de pacientes e também pela falta da máscara N95 que eles não estão recebendo, e nem os EPIs. Os profissionais, então, eles estão sobrecarregados, né? E agora tem uma situação que o governo cancelou as férias dos profissionais. E você está falando que eles já estão sobrecarregados. Nesse período, está faltando profissionais na realidade, não é isso? Essa questão das férias. E foram contratados profissionais nesse período, entre a primeira e a segunda onda? Ou está faltando ainda profissionais? Olha, na primeira onda do Covid eles contrataram, mas na segunda até agora nada, e está faltando. Por quê? Muitos profissionais nossos que se contaminaram na primeira onda de Covid, que ficaram sequelados, não retornaram ao trabalho, e com isso está defasado. Então não foi contratado novos para assumir.
E essa segunda onda, o que a gente observa é que não tem funcionários suficientes, não tem nos hospitais. E os que estão trabalhando e que já estão assim exaustos, eles estão adoecendo, então estão entrando com licença. Essas férias que foi suspensa está prejudicando muito eles, porque passaram por uma segunda onda que não foi fácil, que o psique desse trabalhador não está bem, tá? Eles precisam de um atendimento psicológico, precisam de alguém que atenda esses profissionais e não tem. Nós não temos médico para nos atender, nós não temos fisioterapeuta, nós não temos um psicólogo. Quer dizer, eles estão trabalhando doentes. A senhora acha que eles não ficaram bons. A senhora acha que tem profissional querendo entrar nessa luta aí, nessa batalha, que poderia ser contratado? Como é que está essa demanda de profissionais na área e que vocês estão atuando agora? Olha, tem sim. Tem profissionais querendo entrar, né, nessa segunda onda, querendo trabalhar, né, querendo uma oportunidade, tá? Que tem experiência, que está preparado para assumir, né, para entrar num hospital desse na linha de frente, mas não está tendo oportunidade. Olha aí. O que eu estou observando é que eu gostaria, sinceramente, que o governo contratasse novas pessoas, porque esses trabalhadores que estão adoecendo e está tendo essa dificuldade de atendimento, quem sofre é a população também. Assim como nós estamos sofrendo, a população está sofrendo porque não tem como dar uma boa assistência para esse paciente. Não tem. Bom, enfermeira, essa é a solução, então, né? Que o governo contrate emergencialmente mais profissionais para fazer frente a essa corrida de pacientes aos hospitais. Então a gente pede aqui encarecidamente ao governo do estado, eu sei que tem alguns deles nos ouvindo, por gentileza, façam esse papel agora, nesse momento, abram mão, né? Pelo amor de Deus, tem gente morrendo, meus amigos. Não sei o que fazer, ou o que dizer. E quem está trabalhando também tem que ter alguma forma aí, né, de compensação, né, de tranquilização, não é isso? Isso sim, sem contar que esses trabalhadores não estão recebendo o risco de vida, os que foram contratados, eles não recebem o ticket de alimentação, ganham um salário muito baixo para trabalhar tanto, ainda ser humilhado, porque eles são assediados direto, não pode reclamar, eles só têm direito de trabalhar. Eu quero ver quem que vai aparecer agora para dizer que isso é mentira. Pois é, eu quero ver mesmo, porque eu tô falando o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo, o que eu tô acompanhando, e nós vamos na pele, nós vamos fazer uma paralisação no dia 6, nós estamos nos programando porque nós já estamos sufocados, nós não aguentamos mais. Muito bem, conversamos com a enfermeira Graciete Mouzinho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Privatizados da Saúde do Amazonas. Graciete, as suas considerações finais e muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 Horas. Peço encarecidamente que o governador repense, contrate novos profissionais para ajudar esses profissionais e que venha dar as férias dele, porque eles estão exaustos, eles estavam contando com essas férias nesse final do ano agora e de repente do nada foi suspenso, eles não estão mais aguentando, então eu peço encarecidamente a ele que contrate e dê férias para esses que estão exaustos, eles precisam descansar e pague os direitos dele, pague o risco de vida, governador, dê o ticket de alimentação para esse trabalhador, honre os nossos profissionais, porque nós não precisamos só de aplauso, nós precisamos ser respeitados e tratados com dignidade e respeito, que não tem. Pela nossa classe, não tem. Somos uma classe sofrida que as pessoas não olham para nós. Muito obrigado, viu, enfermeira? Muito obrigado mesmo. Enfermeira Graciete Mouzinho, parabéns aí pelo seu trabalho e vamos esperar que o governador atenda aí as suas reivindicações. Boa noite, agora são 6 horas e 46 minutos em Manaus e você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, agora nós vamos para a segunda da playlist do 18 Horas de hoje. A segunda música, né? Nós vamos ouvir aí uma faixa do novo álbum de Shawn Mendes no disco Wonder, lançado no começo desse mês. Pois é, em uma entrevista após o lançamento do novo disco, Shawn Mendes comentou que o álbum Wonder ensinou a ele a liberdade de como se render à magia da arte. Portanto, vamos conferir a música Teach Me How to Love. Você está ouvindo 18 Horas. 6h50, você no melhor mix do Brasil. Teach Me How to Love, a música do Shawn Mendes em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Oi,
e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira, em dia 30 de dezembro, véspera da virada do ano aí. Previsão do tempo com Ciri Soares. Previsão do tempo. Amanhã nós teremos mais um dia aí com sol, muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura variando entre 23 e 28 graus e a umidade relativa do ar chegará à máxima de 95%. 6h51, boa noite. Olha, os índices alarmantes de contaminados pela Covid-19 no Amazonas fez a solenidade de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores sofrerem algumas adaptações. A grandiosidade da cerimônia foi colocada de lado e será um evento para poucos. Até mesmo as autoridades convidadas não estarão no local da solenidade. Vamos entender melhor como vai ser a cerimônia na reportagem de Cíntia Blink. E o decreto do governo do Amazonas, que proíbe a realização de eventos, vai impedir que a cerimônia de posse do prefeito eleito, Davi Almeida, aconteça no Teatro Amazonas, o que pode tirar um pouco da pomposidade que esse tipo de solenidade costuma ter. Agora, segundo a assessoria da Câmara, Davi Almeida, o vice-prefeito eleito, Marcos Rota, e todos os 41 vereadores eleitos vão tomar posse em uma reunião virtual que será transmitida da própria Câmara Municipal de Manaus. O evento está marcado para as 14 horas do dia 1º de janeiro, no plenário Adriano Jorge, e vai contar apenas com os empossados, que têm direito a um convidado para acompanhá-los presencialmente na Casa Legislativa. Nem mesmo as autoridades convidadas estarão no local. Conforme o comunicado, elas participarão por videochamada. O prefeito empossado vai receber a chave da cidade às 16 horas, na sede da prefeitura, localizada na Compensa, Zona Oeste de Manaus. A posse dos secretários vai acontecer em um outro momento. E o primeiro ato dos vereadores é a formação da mesa diretora, que será votada logo depois da solenidade de posse. A mesa vai assumir o biênio de 2021 a 2022. Tudo será transmitido ao vivo pelos canais de TV da Rádio da Câmara Municipal de Manaus, além das redes sociais da Casa Legislativa, conforme a assessoria. Cíntia Blink, para o 18 horas. E o prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anunciou hoje novos nomes que farão parte da equipe comandada por ele em 2021. Os nomes anunciados foram Marco Aurélio Choi para a Procuradoria-Geral do município e, com isso, ele deixa a presidência da OAB Amazonas e assume a primeira mulher presidente da instituição, que é Grace Benayon. Bom, e para o Fundo Manaus Solidária, Davi entregou o cargo para a irmã dele, a Dulce Almeida, que é funcionária pública. A Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania ficou no comando de Jane Mara Silva de Moraes, assistente social, especialista em gestão das políticas sociais e ex-secretária executiva da Secretaria de Estado da Assistência Social. E o último nome revelado nesta manhã foi o tenente William Dias, que assume a Casa Militar. Ele é bacharel em Direito e em Ciências Militares e Segurança Pública. Bom, mas ainda tem aí pouco nome para muitas secretarias e por isso o prefeito eleito prometeu anunciarem os demais futuros secretários municipais em uma live, inclusive ainda hoje, no início da noite. Pois é, a expectativa é para saber quem fica com a Secretaria Municipal de Educação. 19 nomes foram anunciados aí, né? E mais detalhes agora sobre o secretariado de Davi Almeida você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. 6h54, a terceira, né? A última música da nossa playlist, a playlist do 18 horas de hoje, chega com a parceria do espanhol Senserra com o colombiano Fade, que estrearam aí no começo de dezembro um clipe para a faixa U. Pois é, olha, próximo ano aí o cantor Senserra, né, ele deve lançar um novo EP com músicas inéditas, incluindo a faixa que vamos ouvir agora, fechando aí o playlist do 18 horas, né? Vamos ouvir U. Você está ouvindo 18 horas. 6h58, fechamos assim a playlist de 18 horas de hoje, Senserra no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, o governador Wilson Lima anunciou hoje que o Hospital Getúlio Vargas, o HUGV, passa a ofertar 27 leitos, sendo 10 de UTI e 17 leitos clínicos para pacientes com Covid-19. 6h58, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas com Ciri Soares.
O Amazonas registrou hoje mais 1.447 novos casos de Covid-19. Vou repetir, 1.447 novos casos. Agora já são 198.201 pacientes infectados comprovados por meio de exames. Foram registrados ainda 26 mortes por Covid, sendo 15 nas últimas 24 horas. O total de mortes subiu para 5.232. O total de pacientes internados com Covid agora é de 718, representando 90,48% dos leitos ocupados. Até o momento, 8 hospitais privados comunicaram a superlotação de leitos. É isso. Agora passamos direto para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com o colapso no sistema de saúde do Amazonas, as cenas presenciadas no pico da primeira onda nos meses de abril e maio voltam a se repetir nas principais unidades de saúde de Manaus e mostra que o governo do estado não aprendeu absolutamente nada com a primeira onda. Os hospitais voltaram a ficar superlotados, com a ocupação praticamente total dos leitos, o que obrigou a Secretaria de Saúde a voltar a instalar as tendas de triagem na frente dos hospitais. Os números de mortes em domicílio também aumentaram assustadoramente nos últimos dias. Sem vagas nos hospitais, os pacientes crônicos, não só de Covid-19, mas de outras enfermidades, estão morrendo em casa. Uma vergonha para um estado que todos os meses bate recorde de arrecadação. O Amazonas tem dinheiro de sobra para enfrentar essa pandemia e garantir atendimento digno à população. Não o faz porque sobra incompetência, falta gestão e sensibilidade para um governador que se mostra insensível ao sofrimento das pessoas que precisam usar o sistema público de saúde. Um governo que até hoje não tem um plano de imunização da população. Um governo que teve 2 ex-secretários de saúde presos acusados de corrupção. Uma administração em que o próprio governador é acusado pela Polícia Federal de ser o chefe da organização criminosa que saqueou a saúde do Amazonas. Não se pode esperar nada de um governo com essas credenciais. Então, o jeito é cada um se prevenir, usando máscara, fazendo o distanciamento social, evitando aglomeração e fazendo a higienização com água e sabão ou álcool em gel. E esperar que a justiça puna o governo que não soube honrar os mais de 1 milhão de votos que recebeu. 18 horas. 7 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Boa noite, Ari. até amanhã. Boa noite, Wellington Trovão. Boa noite, equipe de jornalismo da Mix. Até amanhã. De volta com você amanhã. E amanhã, véspera da véspera de Ano Novo, quarta-feira, a partir das 6 da tarde, aqui com você no melhor Mix do Brasil para mais uma edição do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.